Vamos lá. Então, a aula é linguagens formais e autômatos. E aí, o tema de hoje é alfabeto. Então, a gente vai aprender aqui algumas coisinhas sobre alfabeto. Então, nosso roteiro é o que é um alfabeto, o que são strings, palavras, sentenças, a palavra vazia e o complemento de uma palavra e a operação de concatenação. Então, esse é o assunto que a gente vai ver hoje. Tá? Então, primeiro ato, né? O primeiro ato dessa apresentação, dessa aula, vem a ser qual a definição de um alfabeto, né? O que é um alfabeto? Bom, o alfabeto, gente, a origem dele remete às duas primeiras letras do alfabeto grego, que é a letra alfa e a letra beta. E quando ele foi pensado, o alfabeto, ele foi pensado como um sistema de escrita para linguagens naturais, como português, inglês, chinês, por aí vai. Então, apesar da cunhagem da ideia ter sido ligada a linguagens naturais, esse conceito ele é bem fácil e bem intuitivo de você expandir ele para linguagens formais. Então, a gente entra na seguinte pergunta. Formalmente, o que é um alfabeto? Qual opinião você daria, na sua opinião, qual definição você daria para um alfabeto? Então, vocês respondam essa pergunta. Então, conjunto de símbolos que possuem correspondentes fonéticos. Legal, isso aqui está mais atrelado a linguagens naturais, né? Um conjunto de caracteres ou símbolos que formam uma linguagem, conjunto de símbolos de uma linguagem, essa é uma definição mais concisa. Um conjunto de símbolos, um conjunto de símbolos que segue uma determinada ordem, um conjunto de letras ou símbolos que fazem parte de uma escrita, caracteres que em conjunto se tornam sons. Gostei dessa definição aqui. Conjunto de letras, símbolos que originam palavras para comunicação, um conjunto de caracteres presentes em uma determinada linguagem, conjunto de letras que formam palavras e frases, uma forma criteriosamente organizada para definir a linguagem por maneira de caracteres ou símbolos, um conjunto de símbolos que formam uma linguagem, conjunto de símbolos ou caracteres que juntas formam uma palavra. Bom, todas essas respostas aqui, elas estão, em certo grau, corretas, né? Railson, tu dá uma desligada aí no teu microfone, que tá bagunçando aí um pouco. O cara até pedalando. Eu vou desativar aqui teu microfone, beleza? Vai, obrigado. É que deve ter ativado no... Certo. Então, todas essas definições elas levam basicamente a definição mesmo de alfabeto, que é um conjunto de símbolos, né, que ele vai dar base para uma linguagem. Então, o alfabeto ele é um conjunto finito, isso é importante, não vazio de símbolos. Essa definição ela é mais ampla porque ela vai atender, vou até voltar aqui, teve algumas definições bem interessantes, como essa aqui, de conjunto que possuem correspondentes fonéticos. Isso aqui se aplica bem a uma linguagem natural, como o português, mas não se aplica a uma linguagem de programação, certo?
Eu observei que vocês puxaram muito para essa questão da linguagem natural, o que é bem normal que aconteça, né? Só que a gente precisa de uma definição que ela seja mais ampla, que ela atenda tanto as linguagens naturais quanto as linguagens formais, as linguagens artificiais. Então, por isso a gente utiliza essa definição aqui, de um conjunto finito não vazio de símbolos. Então, é importante notar que o alfabeto ele é um conjunto, certo? E ele é composto de símbolos. Esses símbolos, eles podem ser qualquer tipo de símbolo, tá? Pode ser letra, pode ser gesto, pode ser figura. Qualquer coisa que possa ser tratada como um símbolo, esse símbolo, o conjunto desses símbolos pode ser um alfabeto. Então, qualquer caractere, ele pode ser considerado um símbolo. Qualquer caractere que a gente tem, tá? Então, formalmente, quando a gente for tratar aqui na disciplina, o alfabeto, ele vai ser representado pela letra grega sigma. Por que eu preciso representar pela letra grega sigma? Justamente para a gente evitar estar colocando a palavra alfabeto várias vezes em várias ocasiões em que isso se torna cansativo, né? Pedante. Então, é mais prático você utilizar um símbolo, como a letra grega sigma, para expressar um alfabeto. Tá? Então, tenho vários exemplos de alfabeto, entre eles eu citei aí, e tem um alfabeto romano, que a gente utiliza, que são as 26 letras, que vão de latino, perdão, vai de A a Z. Temos o alfabeto grego, que vai de alfa, beta, gama, delta até o ômega, e o alfabeto binário, que é formado só dos símbolos 0 e 1, do sistema indo-arábico, né? Então, agora que você já sabe o que é um alfabeto, cite outros exemplos de alfabeto, tá? Quero que vocês citem aí, coloquem exemplos de outros alfabetos. Japonês. Cirílico, legal. Egípcio seria, na realidade, hieróglifos, né? Alfabeto maia. Cirílico é o alfabeto dos russos. Isso aqui que eu não ouso pronunciar é alfabeto provavelmente japonês, kanji, grego, coreano, esse outro nome que eu não sei falar, árabe, mandarim, hebraico, De Libras. partituras musicais. Gostei. Libras. Gostei muito dessa resposta aqui. Partituras musicais. Sim, isso, aqueles símbolos formam um alfabeto. Alfabeto musical. Língua de sinais. Mandarim é o alfabeto chinês, né? Olhei aqui no chat, tem Railson e Railton. Perdão, Railson. Falei ali, te chamei a atenção. Então, gente, todos esses exemplos aqui são exemplos de alfabetos. Aqueles sinais com bandeira para guiar o avião. Tá valendo. Então, tudo isso são tipos de alfabeto. Tá muito bem. Seguindo aqui, nossa apresentação. Aí vem a seguinte pergunta. Já que vocês conhecem esses alfabetos, eu quero que vocês desenhem esses alfabetos, os não latinos, claro, símbolos desses alfabetos que você conheça. Então,
Coloque aí kanji, símbolos do alfabeto cirílico, notas musicais, outro tipo de alfabeto que vocês podem incluir é o alfabeto da matemática, da lógica, aqueles símbolos que a gente usa em lógica, símbolos que a gente usa em linguagem de programação. Tudo isso está valendo como símbolos de alfabeto. Olha, desenhar o símbolo do Goku. Desenhar ali sigma, pi, alfa, desenhar algum símbolo japonês. Esse outro aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Esse outro aqui também não. Sinal diferente. Olha, colocaram uma porta lógica, legal. Isso aqui é um AND. É um AND, não tem uma curvazinha aqui, né? Desenhar aqui uma nota musical. Eu espero que esses aqui que estão colocando um textão aqui em japonês não estejam me xingando. Ou é hebraico isso aqui. Outros símbolos. Alguém aqui está botando... Esse símbolozinho aqui eu conheço, né? Se puxar uma perninha para cá é o símbolo lá do Naruto. Um sol. Clave de sol. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Vamos lá, continue aí. Código Morse. Código Morse, é? Acho que foi a ideia aí da galera aí. Esse aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Né? Alguém que tentou desenhar o logo da Vila da Folha. Rapaz, escreveram aí até em coreano aí. Não, cara, isso aqui o cara tá me xingando. Né? Me recuso a acreditar que isso tudo é para dizer oi. Quem foi esse do coreano? Eu botei só um símbolozinho. Sério, professor? Oi? É o quê? É oi em coreano mesmo. Tudo isso para dizer oi? Caraca. Olha aquele símbolo branco do lado ali, força. Isso aqui é o quê? Coisa que eu sei. Força. É o quê? Força. Força? É. Ah, tá. É o kanji. Eu entendo esse... Vamos lá. Então, você viu que sigma 0 e 1, ele é um alfabeto. Você saberia dizer por que o conjunto dos números naturais não é um alfabeto? Porque é infinito. Vamos lá, respondam aí. Você pode repetir a pergunta para mim, por favor? Pode falar, Gideon. Você pode repetir a pergunta para mim, que eu só ouvi metade dela. A pergunta é, por que eu mostrei que 0 e 1 é um conjunto, é um alfabeto. A pergunta foi, se 0 e 1 constituem um alfabeto, o conjunto dos números, por que o conjunto dos números naturais não corresponde a um alfabeto? Então, basicamente, a maioria respondeu certo, né? É porque é um conjunto infinito. Então, a definição do alfabeto ela é bem precisa quanto a ser um conjunto de símbolos finitos. Então, alfabeto e palavras. Um alfabeto ele tem o poder de restringir os símbolos de uma linguagem. Então, isso é importante porque
tá? Restringir o número de símbolos significa que você tem um conjunto ali que é bem mais fácil de você aprender. Mas a principal vantagem de ter um alfabeto é você poder combinar os símbolos de modo a criar as palavras, tá? Então, as palavras, elas remetem ao nosso segundo ato da aula, que é strings, palavras e sentenças. Basicamente, esses três conceitos, tem alguns outros a mais, eles representam a mesma coisa. Então, continuando, né? String. Eu já ouvi esse nome antes, né? Em que ocasião vocês ouviram esse nome string, ou leram esse nome string? A maioria das linguagens de programação. Certo, a maioria das linguagens de programação. É um tipo estático lá. Certo, mas o que é que a string ela tem de comum em todas essas linguagens que vocês viram? Ela representa um conjunto de caracteres. Exatamente, ela é uma sequência de caracteres, né? Uma string, a palavra string significa cadeia, né? No caso, é uma cadeia de caracteres. Mas é cadeia no sentido de cadeia em elos, né? Não cadeia de prisão. Né? Então, uma string de um dado alfabeto era uma sequência finita, isso é importante, de símbolos desse alfabeto. Então, toda sequência finita de símbolos de um alfabeto é uma string. Isso nos remete ao fato de que string, dependendo do autor que você for pegar o livro, ele vai te dizer isso como palavra, cadeia de símbolos ou sentença. Aqui a gente vai adotar palavras, tá? Mas string é o nome que vocês vão encontrar, geralmente se vocês forem procurar um material em inglês, a terminologia utilizada é essa, string, tá? E as palavras, né? Tomando como exemplo o alfabeto grego e o alfabeto binário, a gente pode criar algumas palavras, né? Como essa palavra aqui, psi, ômega, essa palavra aqui em grego, que ela significa lex, que é palavra, de fato. Aqui alguém se arrisca a me dizer qual o valor desse em decimal desse binário aqui? Ninguém? E esse outro binário aqui? Bom, esse binário aqui é o 5, né? Esse aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. 32, 4, 36, 37. Então, aqui, ó, alfabeto grego e aqui o alfabeto binário. Aí a pergunta que eu faço para vocês, e se existisse uma palavra que não contém nenhum símbolo? Vocês acham que isso é possível? Uma palavra que não contém nenhum símbolo em uma linguagem? Então, existe essa palavra que não contém nenhum símbolo. Tô até aqui, né? Vazia. Olha só, vamos lá. Tem duas pessoas, né? Sim, não. Respondam aí, sim ou não. É verdade. Deu um spoiler aí para a pergunta. Bom, de fato existe a palavra. Ela se chama palavra vazia, tá? Toda a linguagem formal, tá?
esse conceito só se aplica a linguagens formais. Existe uma palavra lá que ela é chamada de palavra vazia. Pense nessa palavra vazia como se fosse o zero do conjunto dos números naturais. O zero, ele é um número que ele representa nenhuma quantidade, né? Não representa nada. Então, a palavra vazia ela vai ter um significado, uma noção semelhante ao do número zero no conjunto dos números naturais. E isso nos leva ao terceiro ato da aula, que é a palavra vazia e o cumprimento de uma palavra. Qual a definição de palavra vazia? A palavra vazia ela é a palavra formada por uma sequência com nenhum símbolo. Então é quando você basicamente não tem nenhum símbolo naquela palavra, mas ela existe. Aí a gente tem uma representação especial para ela, que é com a letra grega epsilon. Isso aqui ele é padrão para toda a linguagem, tá? Ele não é um símbolo da linguagem em si. Ele é uma representação para aquela palavra que não contém nenhum símbolo. Vocês conseguem entender isso? Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Quando não tem nada, é o vazio. É basicamente isso. Essa palavra vazia, vocês vão ver, ela é muito importante, principalmente para você criar novas palavras, porque você, quando está criando palavras, principalmente quando você está fazendo uma concatenação de palavras, é importante você ter um caso, esse processo de derivação em uma gramática, que é você produzir palavras através dos símbolos, ele geralmente segue uma regra de recursão, tem um caso de recursão. E como vocês sabem, quando a gente está trabalhando com recursão, a gente precisa ter um caso base para essa recursão. E geralmente esse caso base é uma palavra vazia, tem uma palavra vazia lá no meio. Então, note que a palavra vazia é uma palavra sobre qualquer alfabeto. Então, todo alfabeto, toda linguagem que tem um alfabeto, ele vai conter a palavra vazia. O que gera provavelmente a questão do cumprimento de uma palavra, né? Na prática, a palavra vazia ela é uma palavra cujo comprimento dela é zero, ou seja, palavras elas têm um tamanho. Esse tamanho é o comprimento da palavra, e isso aqui, esse comprimento... Tá, espera um pouco, as palavras têm tamanho? Sim, elas têm tamanho, e esse tamanho ele é dado por quê? É uma função que ela é aplicada do conjunto dos símbolos no conjunto dos números naturais. Então, assim, toda palavra ela vai ter uma quantidade finita de símbolos, isso é por definição de palavra, termo palavra, e o comprimento ou tamanho da palavra é a quantidade de símbolos que a compõe. Ela é representada dessa forma aqui, por essas duas barras, onde W é uma palavra. É bem parecido com o simbologismo de norma de um vetor, né? E não é por acaso, porque de fato a norma ela mede o comprimento, né, o tamanho de um vetor. E aqui o simbolismo é o mesmo porque está medindo o tamanho da palavra. Então, formalmente, o comprimento de uma palavra ele é uma função que está no domínio sigma asterisco, onde o sigma em n, que é o conjunto dos números naturais, onde sigma asterisco é o conjunto de todas as palavras possíveis de um alfabeto. Detalhe, o asterisco aqui, ele está incluindo a palavra vazia, tá? E a gente sabe que só o sigma, ele é o alfabeto. Só que o alfabeto, ele não tem o símbolo da palavra vazia. Vocês conseguem compreender isso? Fica de novo. Certo. Bom, eu vou mostrar aqui um diagrama para ficar mais fácil. Então, assim, o comprimento de uma palavra, ele é uma função, tá? Que leva o conjunto de todos os símbolos, o alfabeto, mais o símbolo da palavra vazia. Isso aqui, ó, esse símbolo, ele não faz parte do alfabeto, tá? Para ele fazer
parte do alfabeto, por assim dizer, eu tenho que colocar esse asterisco, ele está indicando o quê? Que é o alfabeto com a palavra vazia. Então, essa operação aqui de comprimento, ele vai pegar um elemento daqui e vai me devolver um número que está dentro do conjunto dos números naturais. Então, se eu pego a palavra vazia e aplico o comprimento, ele me devolve o valor 0. Se eu pego essa palavra aqui, 0, 1, e aplico o comprimento, o retorno é o 2. Da mesma forma que se eu pegar essa palavra aqui, 0101, aplico o comprimento, o retorno dela é 4. Ficou claro agora, Luiz Henrique? Ficou, sim, ficou. Beleza. Então, seguindo, agora que já sabemos que palavras têm tamanho, a pergunta a se fazer é: existe uma operação que aumenta o tamanho das palavras? Se existe essa operação, você saberia me dizer qual é o nome dela? Olha lá, com vocês. E professor, em álgebra tem funções que a gente aumenta ou diminui um vetor. Então, acho que se os fundamentos da álgebra se aplicam aqui, então acho que pode sim aumentar ou diminuir uma palavra. Função que diminui o tamanho de um vetor? Sério, cara? Não conheço nenhuma dessa, não. Aí acho que a projeção de um vetor, você aumenta ou diminui ele. Você transforma ele, se você diminui até 0, aumenta, essas coisas. Ah, tá falando de escala, tá. Isso. O nome da operação é concatenação, tá? Que justamente nos leva ao quarto ato da aula. Teve alguém que respondeu justaposição. Também está correto esse termo. Os dois termos, eles são sinônimos. Justaposição e concatenação. Teve uma outra pessoa também que respondeu derivação. Derivação, ele é um processo que a gente vai ver quando for falar de gramática. É o processo de como você cria palavras, tá? Como você forma palavras. É o processo de derivação da gramática. No mais, é basicamente isso. Então, a operação de concatenação. A operação de concatenação é uma operação que ela consiste em fazer a justaposição de palavras a fim de criar novas palavras. Ou seja, você vai juntar símbolos ou palavras e aí você gera novas palavras a partir dessa operação. Então, essa operação ela prescinde a existência de uma gramática. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gramática, a gente vai ver em algumas aulas na frente, que ela é um mecanismo gerador de palavras. Então, você cria palavras através de uma gramática. Então, pressupõe-se que você precisa de uma gramática para poder gerar palavras. Entretanto, se você utilizar a operação de concatenação, você não precisa ter uma gramática para poder gerar palavras através da concatenação. Tá? E essa operação ela pode ser realizada entre quaisquer palavras da linguagem. Tá? Qualquer linguagem você consegue fazer operação de concatenação nela. Mas aí surge essa pergunta, né? Mas na língua portuguesa eu não posso sair concatenando palavras para gerar palavras novas. Então, volta a bater naquela tecla, né? Aqui, essa disciplina é sobre linguagens formais. Essa propriedade, ela só é observada dentro de gramáticas de linguagens formais. Perdão, gramáticas não, linguagens formais. Então, em linguagens formais, você pode construir palavras usando definidamente a concatenação. Então, a mulher aí entendeu o recado. Definição de concatenação. Dadas as duas palavras, a concatenação delas consiste na justaposição dos seus símbolos. Por exemplo, se W1 é igual a 101 e W2 é igual a 00, a concatenação ela vai ser 101,
000. E a representação disso é dada de duas formas. Ou você coloca desse jeito aqui, esse círculo W2, que não é tão utilizada assim, essa notação, ou essa aqui que é mais usual, que é o W1 seguido do W2, ou seja, uma palavra seguida da outra. A concatenação, ela atende à propriedade da associatividade. Isso quer dizer que, se você pegar três palavras, W1, W2, W3, se você concatenar W1 com W2 e em seguida concatenar com W3, nós teremos a justaposição das três palavras, né? W1, 2 e 3. Isso é a mesma coisa que você concatenar W2 com W3 e em seguida concatenar com W1. Então, ó, a associatividade, ela, resumindo, ela significa isso bem aqui. Ou você concatena W1 com W2 e depois com W3, ou você concatena W2 com W3 e depois concatena com W1. Então, das duas formas, você tem a mesma operação. E aí, usando a concatenação, me respondam aí qual o resultado da concatenação da palavra vazia com W1. 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 Bom, o resultado é esse. A palavra vazia concatenada com a palavra W1 é a palavra W1. E essa operação é chamada de elemento neutro. Tá? Alguns exemplos de concatenação, sendo alfabeto binário, eu tenho a palavra V, que é 1, 0, 0, 0, 0, e W, que é 1, 1. Então, a concatenação de V com W é isso aqui, de V com palavra vazia é o próprio V, e W com V é isso aqui. Então, desses dois aqui, a gente percebe que a ordem importa na hora de você fazer a concatenação. Concatenação sucessiva. Quando a gente concatena a mesma palavra com ela mesma sucessivamente, nós temos um caso especial de concatenação. Ela é representada dessa forma, como se fosse a exponenciação, né? Você tem a palavra e tem um expoentezinho, né? Um sobrescrito, que é um número que vai representar a quantidade de concatenações sucessivas. Então, a concatenação sucessiva, ela pode ser pensada como um processo recursivo, onde a base da concatenação ou da recursão é a palavra vazia. Então, você basicamente pega WN é igual a W concatenado com WN menos 1 para N maior que 0. Quando N for igual a 0, então é a palavra vazia. Então, você vai repetindo esse processo aqui até que esse N fique igual a 0 e ter a palavra vazia. Então, essa é uma das utilidades, você ter uma palavra vazia dentro de uma linguagem. Tá? Aqui alguns exemplos da concatenação sucessiva. W a palavra A e B. Então, tem aqui W3, AB, 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 W1, AB, AB5. Isso aqui está errado, é para ser só o A, tá? E aqui AN é o símbolo A repetido N vezes. Prefixos e sufixos. Bom, dadas duas cadeias W1 e W2, nós dizemos que W1 é prefixo e W2 se existe uma cadeia em W1 tal que ela seja W1, W3 igual a W2. Ou seja, a concatenação ela consiste em você pegar duas palavras e gerar uma nova palavra, tá? O prefixo e o sufixo dado que você tem essa palavra, quais foram as subpalavras que foram utilizadas para criar essa nova palavra, tá? Se essa subpalavra está no começo, a gente chama ela de prefixo. Se ela está no final, a gente chama de sufixo. A ideia de prefixo e sufixo é basicamente essa, tá? E essa questão do prefixo e sufixo, principalmente o prefixo, ele vai depender
da forma como você está considerando que é um prefixo. Então, dada essa palavra aqui, 101, a gente tem os seguintes prefixos. Palavra vazia, ela é um prefixo. 1 é esse prefixo aqui. Esse 1 seria a concatenação de 1 com 01. 10 é a concatenação de 10 com 1. E 101 é a concatenação disso aqui com a palavra vazia. Então, qualquer combinação que eu pegue da palavra, que inicie com ela, é um prefixo, tá? Então, do mesmo modo, eu tenho essa palavra aqui, 100, que ela possui o seguinte sufixo. Palavra vazia, o 0, 0 e 2 zeros. Poderia colocar aqui 100 também, mas eu deixei só até aqui para não ter uma quebra de linha. Isso nos remete à ideia de subpalavra, né? Uma subpalavra é quando qualquer sequência de símbolos ocorre em uma palavra, e os prefixos e os sufixos são tipos especiais de subpalavras. Aí vamos um exercíciozinho aí, né? Considere a palavra W, ABAB, perdão, marque a opção que corresponde a uma palavra criada a partir de dois prefixos de W. Então, vamos lá, respondam aí. Bom, a solução, eu até marquei aqui errado, né? Eu coloquei aqui o que estava lá no material, só que parando para pensar, essa solução aqui não está inteiramente correta, né? Porque AB, BA seria a letra A, mas parando para pensar com bastante carinho aqui, eu até discordo do que estava no material, né? Eu marcaria, na realidade, essa opção bem aqui. A letra E, só o A. Vamos tentar ir lá para o Gmboard e analisar cada questão dessa. Então, vamos lá, né? Ver quais são as... E, claro, né, tem a palavra vazia. Vou colocar aqui... palavra vazia, não tem aqui o símbolo. Vou usar o símbolo de arroba para representar a palavra vazia, tá? Na falta de poder colocar aqui o epsilon. Tá. Quais são as combinações de concatenação que eu posso ter? Eu posso ter A, somente, que seria a palavra vazia com A. Posso ter AAB, AAB, seria... deixa eu botar aqui assim. Posso ter essa combinação, essa aqui e essa. Então, se a gente for olhar lá na solução, teria que ver alguma que tenha dois A's seguidos, né? Basicamente, teria que ter essa solução. Não tem nenhuma que tenha dois A's seguidos. Aí a gente vai descartar essa concatenação de A com qualquer uma outra dessas aqui. Então, vou apagar aqui. Vamos considerar agora AB, desculpa. A gente tem ABA, ABAB, ABAB, e essa combinação aqui. Então, vamos ver lá. Na solução tem... vou botar essas duas. Vamos descartar o BA e o BB, né? Que esses dois não tem por que serem. Essa é uma opção. E a outra seria essa aqui.
Nas duas soluções eu começo com a letra A, né? Nessa aqui, vamos ver, seria AB, na verdade, ABA, seguido de um outro A. Então, aqui, eu teria que começar com essa... Para que a gente tenha essa palavra aqui, eu teria que começar a concatenação com ela aqui. Só que eu deveria achar algum final que tenha 2 Bs. Né? Não tem nenhuma possibilidade de você encontrar 2 Bs seguidos. E por mais que você tente concatenar indo nesse sentido aqui, eu precisaria ter 2 As seguidos. E essa string aqui, essa cadeia, ela não permite nenhuma construção em que eu tenha 2 As seguidos ou 2 Bs seguidos. Quer dizer, pelo menos 2 As no meio ou 2 Bs no final. Então, essa aqui pode ser descartada. Essa aqui, que seria a solução, ela seria a concatenação disso aqui com a concatenação desse pedaço aqui, ó, AB. Só que isso aí também está errado, porque estou desconsiderando esse A. Então, essa aqui também não rola. A resposta mais correta seria essa aqui, ó, o A, porque o A, ele atende esse critério aqui, ó, seria a palavra vazia com esse A. E aí sim, eu tenho uma opção que bate lá com que foi apresentado. Alguma dúvida, pergunta? Beleza. Então, definição de linguagem. Agora que já aprendemos sobre o alfabeto, palavras e operações sobre as palavras, podemos definir formalmente uma linguagem. Mas isso é assunto para a próxima aula. E aí, eu abro para as perguntas. Vocês têm alguma pergunta? Me tá tranquilo. Beleza. Fique atento no Classroom. Vou mandar algumas atividades lá, perguntas. E peço para que vocês classifiquem essa aula aí, o que vocês acharam dela. Só arrastar a barrinha aí. Que assim eu vou encerrar a aula hoje.